Fala galera, aulazinha sobre termologia. Aqui nesse vídeo eu vou te entregar os conceitos de temperatura, de calor, de equilíbrio térmico, tudo que você precisa saber numa aula teórica, simples e prática sobre esses assuntos. Vem comigo? Fala galera, professor Leandro Germano de volta aqui na área. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o primeiro vídeo de uma playlist aqui no canal direcionada à termologia. Aqui nesse vídeo eu vou te entregar o conceito de temperatura, o conceito de calor, o conceito de equilíbrio térmico, tudo que você precisa saber então para dar o primeiro passo dentro dessa área que é a termologia. Então, galera, se liga no seguinte: o que estuda então a termologia? A termologia é uma área da física que vai falar sobre o aquecimento, que vai falar sobre o resfriamento, ou seja, o calor está envolvido aí. Vai falar de mudança de estado físico também, ou seja, o calor está envolvido aí também. Como no aquecimento e resfriamento está envolvido temperatura, tá? E a parte de receber e ceder energia. A gente vai ver que quando a gente fala de energia dentro da termologia, a gente está falando exclusivamente do calor, beleza? Então, termologia, o que vai estudar toda essa partezinha aí da física, tá? E aqui nesse vídeo eu vou começar definindo com você o que significa temperatura, tá? Vou ler aqui a definição de temperatura e vou dar alguns exemplos, tá? Temperatura é a grandeza física que caracteriza o estado térmico de um sistema. Pô, mas o que caracteriza o estado térmico de um sistema? Não entendi nada, professor. Beleza, vem comigo. É o grau de agitação ou movimento das partículas de um corpo. Olha só, se você tem, por exemplo, um objeto, uma substância, ou seja, um pouco de água, por exemplo. Você tem uma quantidade de água aí, essa quantidade de água está a 30 graus Celsius, por exemplo. Tá? Se ela está a 30 graus Celsius, as moléculas de água ali compõem essa porção de água que você está imaginando aí, as moléculas de água têm um grau de agitação nessa temperatura de 30 graus Celsius. Se você eleva essa temperatura, por exemplo, até 90 graus Celsius ou até 100 graus Celsius, ou seja, você eleva a temperatura dessa quantidade de água, por exemplo. O que vai acontecer? As moléculas ali vão ficar mais agitadas. Por exemplo, quando você está olhando lá um recipiente, uma água fervendo lá você pegou uma porção de água, botou em cima lá do fogão, acendeu lá a chama, pá, você está vendo lá, e você vai vendo que ao passar do tempo, né, nesse caso aqui, quando a água vai chegando, vou mudar até aqui a 100 graus Celsius, o que vai acontecendo lá no fundo da panela? Vai começar a subir umas bolhas, daqui a pouco vai começar a borbulhar, 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 vai ficar aquela bagunça lá dentro da panela. Não é isso que vai acontecer? Ou do recipiente que você está aquecendo a água? O que aconteceu ali? As moléculas de água ficaram mais agitadas, porque você elevou a temperatura daquele sistema. Ou seja, o sistema que eu digo é a água. Então, temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação dessas moléculas, maior vai ser a temperatura. E quanto menor o grau de agitação dessas moléculas, menor vai ser a temperatura desse corpo, ou dessa substância, ou desse objeto, seja lá o que você esteja imaginando. Aqui eu estou dando exemplo como uma porção de água dentro de uma panela. Então, quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura. Quanto menor o grau de agitação, menor a temperatura. E temperatura é o grau de agitação das moléculas. Beleza? A próxima definição que eu vou falar aqui com vocês é a definição de equilíbrio térmico. Tá? O que vem a ser o equilíbrio térmico? Bom, eu já sei o que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, o que vem a ser o equilíbrio térmico? Vou ler aqui com vocês. 2 ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico quando suas temperaturas são iguais. Então, imagine que você tem um recipiente onde você vai misturar dentro desse recipiente uma água quente, repara que eu coloquei quente aí entre aspas, e uma água fria. Fria eu também coloquei entre aspas. Após você misturar essas duas quantidades de águas a temperaturas diferentes, onde a temperatura da água quente é maior que a temperatura da água fria,
Após você misturar, você vai ter o que a gente chama de água morna. O que vem ser essa água morna? Essa água morna é a responsável, o que resultou, melhor dizendo, da mistura da sua água quente e da sua água fria. Ou seja, toda essa água, que antes tinham duas temperaturas ali, agora se tornou com uma única temperatura. E essa temperatura é para toda essa quantidade de água, tanto da água quente que entrou, quanto da água fria que entrou. Então, toda essa quantidade de água que tem aqui dentro, ela tem a mesma temperatura. É o que a gente chama de equilíbrio térmico. A temperatura do sistema, a temperatura da quantidade de objetos que estão ali, um perto do outro, se eles se tornam iguais, eles estão em equilíbrio térmico. Em falar nisso, já que você chegou aqui nesse vídeo, pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, beleza? Então, continuando, agora a gente chega na parte do que é o calor. Olha só, muita gente confunde temperatura e calor. Temperatura e calor são coisas diferentes. Vou ler aqui com você a definição de temperatura. Desculpa, de calor. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo devido à diferença de temperatura. Professor, calma aí. Calma aí. Vamos devagar. Olha só, presta atenção aqui. Imagina que você tenha dois cubos. O cubo A e o cubo B. Vou chutar da minha cabeça dois valores de temperatura para esses cubos aqui, tá? Vou chutar o valor de 30 graus Celsius para esse cubo e vou chutar o valor de 70 graus Celsius para esse cubozinho aqui B em vermelho. Imagine que você coloque esses dois cubos dentro de um recipiente que o isole termicamente, isole esse sistema, esses dois cubinhos aí, como se fosse um calorímetro. O calorímetro é um objeto que não deixa passar calor, né, para fora do sistema e não deixa calor entrar no sistema, ou seja, você não tem perda de energia. É como se fosse uma garrafa térmica, por exemplo, um isopor onde a gente coloca bebidas, enfim, aproximadamente, beleza? O que vai acontecer com o passar do tempo? Tá? Se você coloca esses dois camaradas, por exemplo, dentro de um recipiente. Você vai reparar que antes eles tinham temperaturas diferentes. Só que com o passar do tempo, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, você vai ver que esses dois cubos vão atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. Mas o que aconteceu ali dentro para que eles atingissem o equilíbrio térmico? Mas, professor, o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando os objetos atingem a mesma temperatura. O que aconteceu ali? A gente diz, tá, que do corpo A para o corpo B fluiu uma energia que a gente chama de calor. Calor é uma forma de energia. É a tal da energia em trânsito de um corpo para outro, fazendo com que as suas temperaturas se igualem. No momento que as temperaturas desses dois corpos se igualam, você não tem mais a transferência de calor. Essa transferência de calor do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura, para que eles se tornem, nesse caso, nesse exemplo, atinjam a mesma temperatura, tá? É devido exclusivamente à diferença de temperatura entre eles. O calor, ele sempre vai fluir do lugar do objeto de maior temperatura para o local ou objeto de menor temperatura. Isso é espontâneo, isso é natural. Até que, por exemplo, nesse caso, atinge o equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Esses dois cubos aí atinjam a mesma temperatura. Então agora faz todo sentido quando a gente diz assim, ó, energia térmica é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte outra de um mesmo corpo devido à diferença de temperatura. Você só tem calor se e somente se você tem diferença de temperatura. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa playlist e bora estudar.